Bom dia, eu sou Cláudia Codesso, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou bióloga de formação, eu tenho mestrado em engenharia biomédica, tanto a graduação quanto o mestrado eu fiz na UFRJ e depois eu fui fazer o meu doutorado nos Estados Unidos com modelagem quantitativa, com modelos matemáticos. O meu interesse sempre foi no estudo de populações, não só de doenças, que é o que eu trabalho agora, mas com dinâmica de populações, que é um tema forte na ecologia. Bom, eu tenho cerca de 20 anos já que eu estou na Fiocruz, e sempre trabalhando na área de doenças transmissíveis. Então, na área de doenças transmissíveis, de epidemiologia de doenças transmissíveis, existe um forte componente matemático, porque existe uma necessidade de usar modelos matemáticos para procurar entender os padrões de ocorrência das doenças no tempo e no espaço dentro das populações. A epidemiologia matemática ela é um campo que está bem estabelecido. Ele existe há cerca de 120 anos. Podemos apontar o trabalho de Ronald Ross, um inglês, um médico inglês, no início do século XX, como sendo um dos primeiros trabalhos, os primeiros autores a realmente consolidar essa área. Na época, ele usou uma formulação matemática para colocar no papel quais eram os pressupostos, quais eram as premissas que para ele permeavam o processo de espalhamento de malária. E ele queria, com base nesse modelo, mostrar que a intervenção no mosquito era capaz de proteger as pessoas. Então essa relação, essa capacidade de você interferir numa coisa para afetar outra é algo que nem sempre é intuitivo, mas que por meio de uma construção lógica, matemática, você consegue medir esse efeito, de você interferir numa coisa para afetar a outra. Bom, desde o início do século XX para cá, desde Ross para cá, muita água rolou. Muitos modelos foram usados para guiar estratégias de ação, de intervenção. Na minha cabeça eu lembro o processo de tratamento em massa para malária na África. Tivemos na época da vaca louca, que foram os modelos matemáticos que permitiram identificar qual era a melhor maneira de interromper o processo de transmissão na Inglaterra, na época daquela doença entre os bovinos. Temos modelos da época do HIV, quando emergiu a AIDS, que era procurar entender como é que a gente controla uma doença sexualmente transmissível, quais seriam as melhores estratégias de intervenção e isso assim por diante. Mais recentemente, existe essa preocupação muito grande no controle e no estudo de doenças respiratórias, porque as doenças respiratórias elas têm uma capacidade de propagação muito rápida. Por exemplo, o sarampo, classicamente, causa grande de morte e de idade na população e que foi reduzida, praticamente eliminada por causa da vacina. Temos as influenzas, as gripes que vêm em ondas também, de vez em quando surge uma gripe nova com alto potencial de letalidade, e mais recentemente os coronavírus. Em 2003, 2004 tivemos o problema da emergência da SARS, que era a superpneumonia, que conseguiu ser controlada. Mais recentemente surgiu outro coronavírus, em 2013, se eu não me engano, do Oriente Médio, mas que também tem uma transmissão mais local. E agora, em 2020, 2019, surge esse Covid-19, que é um novo coronavírus. Como qualquer doença respiratória, esses vírus eles têm uma capacidade de propagação grande e essa propagação ela é possível, porque as pessoas vivem aglomeradas, vivem em centros urbanos, onde a proximidade é grande, então elas tendem a se propagar em locais com alta densidade populacional e onde a transmissão se torna mais viável. É claro que existem efeitos de clima, existem efeitos de hábitos, outras coisas, e isso pode modular um pouco o processo de transmissão ou a velocidade de transmissão de uma doença ou da outra. Um aspecto em comum dessas doenças de transmissão respiratória, de transmissão rápida, é que elas vêm e vão um processo geralmente rápido, formando ondas. Ela forma uma onda que na modelagem a gente tende a modelar usando um modelo chamado SIR, S-I-R ou S-E-I-R, que representa os principais processos que regem essa dinâmica. E de acordo com essa modelagem, a gente
entende que o processo de início da curva, né? Esse início da curva geralmente é exponencial, né? E essa velocidade de crescimento, né? A taxa, né, de crescimento dessa exponencial, ela está associada a dois mecanismos principais, dois processos biológicos. Um é a taxa de contato entre pessoas que têm a infecção e as pessoas que estão em risco. Então, quanto maior a taxa de contato entre elas, quer dizer, quantos mais contatos as pessoas fazem, maior é a velocidade dessa curva, mais inclinada ela será. E um outro componente é a probabilidade de transmissão por contato. Tem algumas doenças que as pessoas podem ficar próximas, a probabilidade de transmissão é baixa. Outras doenças, basta estar próximo que a probabilidade de transmissão é muito alta. Então é o produto desses dois parâmetros, que é a taxa de contato e a probabilidade de transmissão por contato, é que vai influenciar muito na velocidade de propagação dessas doenças, na velocidade do pico, dessa subida, dessa velocidade da curva exponencial. Uma coisa muito importante que a gente observa é que quanto mais rápido essa curva, quanto mais é inclinada essa curva exponencial, mais alto ela vai antes de descer. Então é como se eu fizesse uma analogia com um fogo numa floresta, né, no local ou numa mata seca. Quanto mais combustível tem, mais empilhado estão as folhas, né, mais rápido vai queimar tudo ao mesmo tempo, certo? Então é a mesma ideia, né, conceitualmente seria uma metáfora para a situação onde você tem várias pessoas muito próximas e com uma chance muito alta de transmissão, é que uma pessoa passa para outra tão rápido que o momento de máximo ele vai ser muito alto. E a gente não quer isso, né? E em determinadas situações, como uma doença que tem letalidade, que exige uma assistência laboratorial forte, uma assistência hospitalar forte, o fato desse pico ser muito alto, ele tem uma importância muito grande de saúde pública, porque a gente não vai conseguir dar conta de ajudar as pessoas. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir a velocidade de crescimento vai ajudar para que o pico não seja tão alto. Isso a gente consegue demonstrar matematicamente. Um segundo momento, né, que a gente olha na curva epidêmica é que ela geralmente sobe e desce em algum momento. O que afeta essa descida? Essa descida ocorre quando nós temos já um conjunto de pessoas na população que já está protegida, já está imunizada de alguma forma. Então, essa imunização, essa proteção, ela pode vir da própria infecção, né? Ou pode vir por causa de alguma intervenção, uma vacina, algum tipo de proteção, né, que nós podemos induzir nas pessoas. Quando você diminui muito a população de pessoas vulneráveis àquela doença, que são suscetíveis, né, que não têm imunidade, aí sim a doença não tem como mais se propagar, porque já não tem mais gente que possa se infectar. Com um pequeno senão, né? Eu estou dizendo que ninguém mais pode se infectar, não é bem assim. Porque um dos achados que a gente deduz desses modelos matemáticos é que não é preciso esgotar toda a população de suscetíveis para poder você controlar uma doença, para a doença fazer essa curvinha e acabar. Ela naturalmente, ela diminui e geralmente ela vai diminuir sobrando algum suscetível na população. Agora, é importante, né, saber também que essa massa que é protegida no final, quer dizer, esse montante de pessoas que conseguem sair ileso dessa epidemia, ela também é influenciada pela velocidade de crescimento. Tá? Então, se a doença cresce muito rápido, ela vai atacar muito mais gente. Se ela cresce devagar, ela no final vai atacar menos gente. Entende? Então, controlar o início da curva, ela vai diminuir o pico e também vai diminuir o número de pessoas no final afetadas pela doença. Tá? Isso é extremamente importante e são essas as motivações para que tenha esse esforço mundial, essa grande demanda da gente buscar frear o crescimento da curva epidêmica. Essa é uma iniciativa que nunca foi feita nessa escala tão grande mundial, que é um fruto, né, dessa nossa globalização, mas também uma doença nunca se espalhou tão rápido assim. Então nós estamos enfrentando uma pandemia simultânea no país, no mundo inteiro, né, ou quase simultânea, que tem sido um desafio para todos, porque de repente nós temos uma redução de insumos mundiais para poder lidar com isso, né? Então é realmente um grande desafio.
E o que cada um de nós pode fazer é isso, é buscar reduzir o máximo a velocidade de espalhamento da doença, né? E a gente pode ajudar dessa forma, basicamente evitando os contatos, quer dizer, não vou contactar ninguém, né? Eu restringir ao máximo meus contatos. É claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua possibilidade de reduzir, mas eu estou falando em geral, né? Se cada um de nós restringir ao máximo seu contato com os outros e restringir a sua probabilidade de transmissão, quer dizer, lavar as mãos, usar as proteções máximas e tudo, a etiqueta, né? Essa etiqueta higiênica, ela tem um poder muito grande, um poder de frear esse espalhamento. Lembrando que freando o espalhamento a gente consegue diminuir o pico e também consegue salvar mais pessoas de se infectarem. A matemática da epidemia é uma área muito interessante e ela é muito rica e tem muitas pessoas que trabalham nessa área. Então tem desde matemáticos que desenvolvem novas teorias e novos teoremas, tem muitos físicos que trabalham com modelagem matemática de epidemias porque se interessam pela formação de redes, né, de estruturas de percolação. A modelagem matemática é interessante para os biólogos, para os epidemiologistas, né, para ecólogos também. Tem muitos estudos de evolução, estudos em doenças em animais, né, doenças em animais domésticos e animais silvestres, na agricultura com plantas, né, propagação de pragas. É uma área riquíssima e demanda esse olhar de interface, né, entre a sua área afim, que é a área da biologia, né, ou da veterinária, ou da agronomia, com a área da matemática. E cada vez mais a gente vê esse profissional sendo ouvido, na medida em que, com base em modelos, a gente consegue construir, pelo menos de uma forma mais racional e transparente, ações de mitigação. Os modelos matemáticos também não são a panaceia, porque eles são tão bons quanto o nosso conhecimento. Os modelos, o que a gente coloca lá é o nosso conhecimento sobre como acontece a transmissão, como acontece aquele processo físico, biológico, né? Então eles não vão poder falar mais do que aquilo, mas eles ajudam a gente a conectar conhecimentos diferentes. Então, como é que ao afetar o comportamento dos indivíduos, a gente afeta a doença na população? Como é que, ao restringir o contato em X pessoas, eu consigo proteger Y pessoas? Então, esse tipo de análise sistêmica, né, ela se torna possível utilizando os modelos matemáticos. Por fim, o Brasil não é ainda uma área muito consolidada. Existem alguns grupos que já se formam, estão se formando, mas ainda é uma área em expansão. Existe ainda muito campo na modelagem matemática, modelagem de epidemias. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se gostaram, por favor, cliquem abaixo e dê um like. Valeu!